E se no dia mais importante da sua vida tudo desmoronasse diante dos seus olhos? E se, vestida de branco, com o coração cheio de promessas, você descobrisse que foi traída e trocada minutos antes de dizer sim? Foi exatamente isso que aconteceu com Lucia. Mas o que ninguém esperava era o que viria depois. Porque quando tudo parecia perdido, um completo estranho se aproximou e fez a proposta mais inacreditável de todas. A partir daquele momento, começou uma reviravolta que ninguém seria capaz de prever. Traição, poder, ascensão e um amor que nasceu do improvável. Fique até o fim, porque essa história vai mexer com você do começo ao último segundo. O som dos passos ecoava no mármore do registro civil e Lucia tentava manter a postura. O vestido branco, sem brilho ou rendas, caía com leveza até os pés. Ela queria algo simples, prático, que não chamasse mais atenção do que o necessário. Sempre acreditou que o mais importante era o momento, não o espetáculo. Ao seu lado, a madrinha consultava o relógio pela terceira vez em 5 minutos. Lucia apertava o pequeno buquê de rosas brancas com mais força a cada segundo de silêncio. Ele nunca se atrasa, murmurou, mais para si do que para alguém. Talvez tenha perdido o caminho até o altar, disse a madrinha, tentando soar leve. Mas o sorriso que forçou não convenceu. Lúcia riu, mas foi uma risada vazia, quase automática. O peito parecia comprimido por algo invisível. Ainda não havia música, flores, nem fotógrafo, só vozes abafadas, o murmúrio de conversas discretas e um relógio que se tornava cada vez mais agressivo em sua precisão. 15 minutos, disse a madrinha, olhando o pulso. Deve ser um problema com a roupa, ou talvez o carro, respondeu Lucia, ajustando o buquê com dedos trêmulos. 20 minutos. 30. Os olhares começaram a mudar, de expectativa para preocupação, de silêncio respeitoso para cochichos quase indiscretos. Lucia não queria olhar para ninguém, mas podia sentir cada olhar pesando sobre sua pele. Ele vai chegar, disse quase num sussurro, como se repetir isso tornasse aquilo verdade. Foi então que percebeu o rosto da madrinha. Um olhar fixo, imóvel, preso na tela do celular, os olhos arregalados e a respiração suspensa. — O que foi? Perguntou Lucia, a voz embargada, o coração acelerado. A madrinha hesitou. Procurou palavras, mas não encontrou. Apenas virou a tela para Lucia. Ali, a imagem congelou o mundo ao redor. Era ele, de braços dados com outra mulher. O sorriso escancarado, o fundo de aeroporto e a legenda, prontos para um novo começo. Lucia sentiu os joelhos vacilarem. Não caiu, mas algo dentro dela sim. O ar pareceu evaporar. Os sons ficaram distantes. O buquê tremeu em suas mãos e um pétalo branco caiu lentamente ao chão. A queda do pequeno fragmento parecia marcar o exato instante em que tudo havia acabado. Isso não pode ser, sussurrou. Lucia, tentou a madrinha. Ele foi embora, disse, com os olhos ainda fixos na imagem. Ele escolheu ir com ela. As vozes dos convidados viraram ruído, os sussurros se tornaram ondas, as expressões variavam entre choque e pena, como se todos estivessem vendo um filme que não queriam assistir. Lúcia continuou em pé. Não chorava, mas por dentro algo havia se partido em 1000 pedaços. Não era apenas dor, era humilhação, era a vergonha escorrendo sob o olhar de dezenas de pessoas. — Você vai ficar bem, querida, murmurou a madrinha, tentando tocar seu braço. Mas Lucia recuou. Não queria consolo, não naquele momento. A boca se entreabriu para respirar, mas o ar parecia denso demais. Ele nem teve coragem de me dizer, murmurou. A imagem do homem com quem sonhou dividir a vida agora era a de um covarde que escolheu fugir com outra mulher. Sem aviso, sem dignidade. 8 anos juntos. 8 anos de promessas e planos, jogados fora. Lucia ergueu o olhar
e percorreu a sala com os olhos. Foi quando o viu. Um homem de postura firme, parado do outro lado, observando tudo. Ele não fazia parte da cerimônia. Não era um dos convidados. Mas a maneira como olhava não era de pena. Era de interesse. Intenso. Inquieto. Por um instante, os olhos dele encontraram os dela. E Lucia, mesmo sem saber por quê, não desviou. John não sabia por que havia parado. Estava apenas passando pelo prédio, resolvendo um assunto de negócios, quando o burburinho incomum dentro da sala chamou sua atenção. Pessoas bem vestidas em clima tenso, sussurros carregados, olhares de choque. E no centro de tudo, uma mulher de branco. Ela estava em pé, sozinha, segurando um buquê torto, com pétalas caídas no chão. Os olhos perdidos, mas sem lágrimas. Algo nela, talvez a forma como se recusava a desmoronar mesmo diante do abandono público, o fez parar. Ela não é como as outras, pensou. John observou por mais alguns segundos. Os convidados começavam a se dispersar. Alguns se aproximavam dela, tentando consolar. Outros apenas assistiam de longe, com aquela curiosidade típica de quem ama um escândalo que não os envolve. Ele deu um passo à frente, depois outro. Não sabia ao certo por que estava indo até ela, mas foi. Você merece mais do que isso, disse, a voz firme, ao parar diante dela. Lucia o encarou confusa. Os olhos estavam vermelhos, mas não choravam. Seu corpo tremia levemente. Quem é você? Perguntou ainda atordoada. Alguém que está oferecendo uma escolha, respondeu ele sem hesitação. Case-se comigo. Agora. O silêncio ao redor pareceu engolir todos os sons. A madrinha, ainda ao lado de Lucia, arregalou os olhos. Os poucos convidados que restavam se entreolharam, tentando entender se era algum tipo de brincadeira. O quê? Lucia mal conseguiu pronunciar. Eu disse, case-se comigo agora. Aqui. John mantinha a postura, o tom de voz sem desviar da firmeza. Lucia deu um passo para trás. Você é maluco. Eu nem sei quem você é. Isso é um absurdo. Não estou brincando. E você sabe disso, respondeu ele com os olhos fixos nos dela. Eu te dou um novo começo. Proteção. E ninguém nunca mais vai olhar para você com pena. Lúcia soltou uma risada nervosa. Isso é insano. Acabei de ser abandonada no altar. E você acha que pode consertar isso? John deu um passo à frente, reduzindo a distância entre eles. Eu não estou oferecendo um conto de fadas. Estou oferecendo uma saída. Você pode sair daqui humilhada, ou pode sair daqui como minha esposa. Lucia o encarou por longos segundos. Sua mente gritava que era loucura, que aquele homem podia ser qualquer coisa. Mas algo na proposta fazia sentido. Era loucura, sim, mas havia algo nela libertador. Por quê? Perguntou com a voz mais firme. Por que eu? John respirou fundo, como se já esperasse a pergunta. Porque eu preciso de uma esposa, e você precisa de uma chance de recomeçar. Ela não respondeu de imediato. Seus olhos buscaram a imagem no celular da madrinha, o noivo e Mariana sorrindo, prontos para um novo começo. Lucia olhou de volta para John, um homem desconhecido, mas que não desviava o olhar, que não parecia querer salvá-la, mas respeitá-la. Uma proposta, não uma esmola. Isso é real? Murmurou, quase como se falasse consigo mesma. O registro ainda está aberto. Temos uma oportunidade, mas você decide. Lucia sentiu o coração bater forte. Não era amor, não era emoção, era decisão. E dessa vez, ela tomaria a sua. Está bem, disse finalmente. Vamos fazer isso. O carro deslizou suavemente por uma longa estrada de pedra, ladeada por árvores, alinhadas com perfeição. Do lado de dentro, o silêncio reinava. Lucia olhava pela janela, tentando absorver tudo o que havia acontecido nas últimas horas. Ainda estava com o vestido de noiva, embora agora ele parecesse uma lembrança distante de uma vida que já não existia. John
Permaneceu calado, com as mãos no volante e o olhar atento à estrada. Não havia pressa em suas ações, nem ansiedade. Apenas controle. Ele parecia saber exatamente o que estava fazendo, como se tudo tivesse sido planejado com antecedência. Quando o portão da propriedade se abriu, Lucia sentiu um aperto no peito. A mansão diante deles era imensa, imponente, com arquitetura clássica e colunas que sustentavam a entrada. Tudo nela gritava poder, mas não aconchego. Ao parar o carro, John saiu primeiro. Um funcionário surgiu quase instantaneamente para abrir a porta de Lucia. Ela hesitou por um segundo antes de sair. O ar da noite era fresco, mas carregado de tensão. Enquanto subia os degraus da entrada, sentia como se estivesse entrando em outro mundo. O interior da casa era ainda mais impactante. O piso de mármore branco refletia as luzes douradas de um candelabro gigantesco. Escadarias de madeira escura levavam ao segundo andar, e os móveis pareciam saídos de um catálogo de luxo. "Vou pedir que preparem um quarto para você", disse John, já tirando o paletó e entregando a outro funcionário. Lucia se virou lentamente para ele. "Um quarto?" perguntou, a voz baixa. "Sim, você pode escolher o que preferir", respondeu, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. "Fala como se eu fosse me hospedar por alguns dias." John a encarou por um instante. Depois, assentiu levemente. "Talvez seja exatamente isso. Uma estadia até sabermos para onde isso está indo." Lucia quis responder algo, mas não encontrou palavras. Tudo parecia surreal. Casou-se com um homem que mal conhecia. Agora estava numa mansão que parecia mais um museu. E dormiria em um quarto, separada dele. O funcionário indicou um corredor à direita. Ela o seguiu, ainda tentando processar tudo. O quarto era amplo, com cama king size, cortinas pesadas e um banheiro revestido de mármore. No canto, um espelho de corpo inteiro refletia sua imagem, ainda vestida de noiva. Ela caminhou lentamente até o espelho. Seus olhos estavam levemente vermelhos, o cabelo começava a soltar do coque e o vestido estava amarrotado. Mas havia algo diferente no olhar, algo mais duro, como se em poucas horas tivesse envelhecido uma década. Retirou os brincos, depois o colar. Tirou o vestido com movimentos lentos, quase cerimoniais. Ficou apenas com a camisola de seda por baixo. Sentou-se na beirada da cama e apoiou os cotovelos nos joelhos, as mãos no rosto. As paredes eram silenciosas, e o silêncio era brutal. Horas depois, quando já estava deitada, sem conseguir dormir, ouviu uma leve batida na porta. Um segundo depois, a voz dele. "Está tudo certo?" Ela não respondeu de imediato. Depois disse, firme, "Tudo tão certo quanto pode estar quando se casa com um estranho." Do outro lado, ele permaneceu em silêncio por um tempo. Depois, respondeu, "Boa noite, Lúcia," e se afastou. Ela fechou os olhos e deixou o cansaço vencê-la. Lucia passou os primeiros dias naquela mansão como uma sombra. Caminhava pelos corredores, observando os quadros e móveis antigos, sem realmente pertencer a nada daquilo. Os funcionários a cumprimentavam com formalidade, chamando-a de senhora, como se aquilo já estivesse selado, mas para ela tudo parecia provisório. Nas refeições, John era pontual e contido. Sentavam-se em lados opostos de uma mesa longa demais, onde os pratos chegavam pelas mãos de empregados silenciosos. Ele falava pouco, mas observava muito. "Você está se adaptando?" perguntou ele certa noite enquanto cortava a carne no prato com precisão cirúrgica. "Ainda não sei se devo me adaptar", respondeu Lucia, sem levantar os olhos. "Parece que estou vivendo a vida de outra pessoa." "Talvez esteja", disse John, "mas pode ser uma oportunidade para descobrir quem você realmente é." Lúcia largou os talheres e cruzou os braços, olhando-o pela primeira vez com um pouco mais de firmeza. "Você fala como se me conhecesse." "Ainda não, mas estou observando." "Isso não é reconfortante", disse ela, erguendo uma sobrancelha.
John apenas sorriu de lado e voltou ao prato. Os dias seguintes trouxeram pequenas mudanças. Lucia pediu para visitar o jardim da propriedade. Passava horas caminhando entre as plantas, sentindo o cheiro das flores, tentando silenciar os pensamentos. Certa manhã, encontrou uma sala com estantes repletas de livros. Pegou um deles ao acaso e se sentou em uma poltrona perto da janela. Leu por horas, sem perceber o tempo passar. Foi ali que John a encontrou naquela noite. Gosta de ler? Desde criança, respondeu ela, sem levantar os olhos do livro. Ele permaneceu na porta por um instante, depois entrou devagar. Você está diferente de quando chegou. Todos mudam depois de serem abandonados no altar, imagino, disse ela sem ironia, apenas com uma sinceridade nua. John se aproximou mais, mas manteve distância respeitosa. Não é só isso. Você está mais centrada, menos perdida. Lucia fechou o livro com cuidado e o apoiou no colo. Talvez eu esteja começando a lembrar quem eu era antes de passar 8 anos sendo metade de alguém. Houve um silêncio breve. John assentiu, como se aquilo fizesse todo o sentido do mundo. Na semana seguinte, Lucia foi convidada a acompanhar John em um evento social. Relutante, aceitou. Precisava sair da bolha silenciosa que a mansão havia se tornado. Vestiu um longo preto, simples, mas elegante. O cabelo preso, maquiagem leve. Quando entrou no carro ao lado de John, ele a observou em silêncio por alguns segundos. Está linda. Ela não agradeceu. Apenas virou o rosto para a janela, mas a rigidez em seu peito cedeu um pouco. No evento, os flashes estouravam a cada passo que davam. As pessoas cochichavam, analisavam, julgavam, mas Lucia manteve a cabeça erguida. Caminhou com firmeza, segurando o braço de John como se aquilo fosse natural. Estão todos nos olhando, murmurou ela, entre sorrisos discretos para os presentes. Estão vendo uma mulher que não quebrou quando tentaram destruí-la, respondeu John, baixinho. Lucia não respondeu, mas por dentro algo acendeu. O salão estava lotado. Roupas finas, champanhes erguidos e sorrisos calculados preenchiam o ambiente. Lucia circulava entre os convidados com naturalidade surpreendente, o vestido vinho delineando sua nova postura. John a observava de longe, como quem acompanha o desabrochar de uma força inesperada. Ela estava sozinha por um momento, próxima ao bar, quando sentiu uma presença atrás de si. Não precisou se virar para saber quem era. Você está diferente, disse uma voz familiar, baixa e firme. Lucia levou a taça aos lábios e tomou um gole antes de responder. Claro que estou. Virou-se lentamente. Ali estava ele. O homem que havia deixado um rastro de ruínas no altar. Mas não era mais o mesmo aos seus olhos. Ou talvez fosse, e ela é que havia mudado. Nunca gostou desses eventos, continuou ele, olhando ao redor, claramente desconfortável. E você nunca gostou de ver os outros crescendo, rebateu ela, com um leve sorriso que escondia 1000 palavras. John, o primeiro, tentou manter o olhar firme. Mas havia algo na postura dela que o desestabilizava. Aquela mulher não era a mesma que ele conheceu. Não era a que chorava em silêncio, que aceitava migalhas de atenção. Aquela era uma mulher inteira. Eu cometi um erro, disse ele finalmente. Eu sei disso. Lucia assentiu devagar. Cometeu mesmo. Ele deu um passo à frente. Mas sei que ainda sente algo por mim. Ela riu, um som curto e sem doçura. A mulher que te amava morreu naquele altar. A frase foi dita sem hesitação. Não havia dor, apenas certeza. John engoliu em seco. Procurou algo para dizer, mas ela não lhe deu espaço. Você não está aqui por mim. Está aqui porque não suporta me ver feliz sem você. Eu te conheci antes de tudo isso, antes desse teatro. E você teve sua chance. Jogou fora. Agora veja onde estou e veja onde você está. Ele tentou tocá-la no braço, mas ela se afastou. Não, John. Você não tem mais esse direito.
Por trás dela, outra presença se aproximava. John, o atual, caminhava com a calma de quem sabia exatamente o que estava acontecendo. Parou ao lado dela, observando o outro com frieza. "Algum problema?" perguntou. Lúcia olhou para os dois homens, e então entregou a taça nas mãos de John. "Vamos?" Ele assentiu, e juntos se afastaram. O antigo John ficou ali, parado, digerindo o gosto amargo da perda. Já não era apenas sobre o orgulho ferido, era sobre o reconhecimento de que tinha deixado escapar algo que jamais voltaria. Lúcia não olhou para trás, nem hesitou ao deixar o salão com John ao seu lado. Do lado de fora, sob as luzes tênues do jardim, ela soltou um suspiro leve. "Pensei que fosse me tremer toda." "Mas não tremeu", disse John. "Não, porque ele não tem mais poder sobre mim." John a olhou por alguns segundos. Depois, apenas disse: "Ainda bem." Os rumores começaram como sussurros. Pequenas notas em blogs de fofoca, manchetes ambíguas em colunas sociais. Insinuações de que o casamento entre Lúcia e John era apenas uma estratégia, um contrato, uma encenação para proteger interesses. Lúcia leu a primeira manchete numa manhã silenciosa, enquanto tomava café sozinha na varanda. De noiva abandonada à esposa de um milionário. Acaso ou plano? A acidez das palavras não a surpreendeu, mas machucou, porque agora não era apenas ela sendo julgada. Era o vínculo que, apesar de ter nascido do inesperado, começava a parecer mais real a cada dia. Quando John entrou na sala, notou a expressão dela. "Eles começaram", disse ela, mostrando o celular. Ele leu em silêncio. Não fez perguntas. Apenas disse: "Isso não durará." Lúcia soltou um suspiro tenso. "Você parece tão certo de tudo o tempo todo. Isso não te incomoda?" John sentou-se diante dela, pousou o celular sobre a mesa e a encarou. "Incomoda, mas não me paralisa." Durante os dias seguintes, a pressão aumentou. Em eventos, jornalistas lançavam perguntas enviesadas. Pessoas cochichavam quando ela passava, e ainda assim, Lúcia mantinha o queixo erguido. Não responderia aos boatos, porque responder era dar-lhes força. Mas John, diferente dela, não via valor no silêncio. "Se eles querem jogar, vamos jogar", disse certa noite. Ela o olhou com cautela. "Vai fazer o quê?" "Proteger o que é meu." Essas palavras a pegaram de surpresa. "O que é meu?" disse com naturalidade, sem arrogância, como quem afirma um fato. "Você me vê assim?" perguntou ela. "Como algo que te pertence?" John hesitou por um segundo. "Não no sentido que você está pensando, mas sim, você é minha esposa, e ninguém tem o direito de te desrespeitar impunemente." 2 dias depois, a resposta veio. Não de forma explosiva, mas precisa. Um jornalista conhecido divulgou documentos sigilosos sobre fraudes cometidas por John, o ex. Contratos superfaturados, traições expostas, alianças corruptas. A imagem dele começou a desmoronar publicamente. Lúcia assistia em silêncio. Não perguntou se John teve algo a ver. Sabia que sim. Sabia também que ele nunca admitiria. "Você destruiu ele", comentou ela com a voz neutra. John deu de ombros. "Ele se destruiu? Só acelerei o processo." Ela não sabia se aprovava, mas não podia negar que havia algo tranquilizador em saber que com ele não estava desprotegida. Dias depois, em outro evento público, um repórter se aproximou. Tentou abordá-la com insinuações. "Há muitos dizem que seu casamento é apenas fachada. Que, na verdade," Lúcia o interrompeu com um sorriso sereno, "a verdade sempre aparece, e eu não preciso provar nada. Minha vida fala por si." O vídeo da resposta viralizou. Comentários surgiram de todos os lados. E pela primeira vez, ela sentiu que não era apenas vista, era respeitada. Naquela noite, no carro, ao lado de John, ela olhava pela janela em silêncio. "Quer que eu resolva o que restar?" Ele perguntou com naturalidade. Ela virou o rosto para ele, sorriu. "Já resolveu."
E então descansou a cabeça no vidro, pela primeira vez sem o peso do passado sobre os ombros. A noite caiu silenciosa sobre a mansão, mas dentro da biblioteca, uma tênue luz dourada iluminava a poltrona, onde Lucia folheava um livro sem realmente lê-lo. Os dedos deslizavam pelas páginas, mas a mente estava longe. Desde o último evento, os olhares de John sobre ela tinham mudado. Não eram mais só de análise, nem apenas de respeito. Havia algo mais ali, algo que ela não queria nomear, mas sentia. Ele entrou sem anunciar, como sempre fazia. Os passos calmos, a postura firme. "Esperava te encontrar aqui", disse ele. Lúcia levantou os olhos, mas não falou. Apenas fechou o livro e cruzou as pernas, aguardando. John se aproximou devagar, parando diante dela. "Tenho pensado muito sobre como tudo começou." "Eu também", respondeu, tentando manter a voz neutra. "E percebi uma coisa." Ele parou por um segundo, como se pesasse cada palavra. "Quando te vi naquele dia, eu agi por impulso. Mas não foi apenas por impulso, foi por instinto." Lucia franziu levemente a testa. "Instinto de quê?" "De não deixar você se quebrar, de impedir que aquilo te definisse." Ela respirou fundo, abaixando os olhos por um instante. "E agora? Ainda quer manter a distância confortável de um contrato?" John se aproximou mais um passo. Seus olhos encontraram os dela com intensidade. "Não." Lucia mordeu levemente o lábio inferior, nervosa. Havia uma tensão nova no ar, uma eletricidade silenciosa que não existia antes. "Está quebrando as regras, John", disse ela, num tom quase provocativo. "As regras foram feitas para nos proteger, não para nos aprisionar." Ela levantou-se lentamente da poltrona, ficando a poucos centímetros dele. "E se eu disser que ainda tenho medo?" "Eu também tenho", admitiu ele, com uma honestidade que a desarmou. "Mas prefiro arriscar com você do que me proteger de algo que talvez nunca volte a acontecer." Lucia o olhou fixamente, tentando ler nas entrelinhas, encontrar alguma brecha que indicasse falsidade. Mas tudo que viu foi verdade. Estou dizendo que me apaixonei por você", completou ele. "Sem querer, sem planejar, mas me apaixonei." O silêncio que se seguiu foi absoluto, como se a própria casa aguardasse sua resposta. Lúcia suspirou, sentindo o peito aquecer. "Eu não precisava de você. No começo aceitei essa proposta porque era melhor do que a humilhação. Mas hoje eu escolho estar aqui, porque agora eu também me apaixonei por você." John sorriu. Não aquele sorriso contido de sempre, mas um sorriso real, aliviado, como se algo dentro dele finalmente tivesse se libertado. Ele estendeu a mão e ela a segurou sem hesitar. "Então, o que fazemos agora?" perguntou ela. "Agora, deixamos de fingir e vivemos." Lucia assentiu. Pela primeira vez, não havia sombras entre eles, nenhum contrato, nenhuma condição, apenas escolha. Lúcia sabia que aquela noite atrairia a atenção. Era um dos maiores eventos do ano, e ela estaria presente, sozinha, por algumas horas, já que John chegaria mais tarde, após compromissos inadiáveis. Vestia um longo azul escuro, o cabelo preso em um coque elegante e os olhos marcados com firmeza. Era o retrato de uma mulher que havia superado o impossível, e sabia disso. Circulava entre os convidados com naturalidade, respondendo a cumprimentos, sorrindo quando necessário, mas mantendo distância dos bajuladores. Não queria elogios forçados, queria respeito, e o conquistara. Foi quando sentiu aquela presença novamente. Uma familiaridade incômoda, quase física. Ao virar-se, encontrou John, o primeiro, parado a poucos metros, olhando-a como se esperasse que ela fosse correr para seus braços. Mas ela permaneceu firme. Ele se aproximou devagar, com um sorriso que beirava o cinismo. "Nunca gostou de festas assim", disse ele. "As pessoas mudam", respondeu Lúcia sem emoção. "Você está com ele por conveniência, não está?" "Estou com ele porque escolhi",
retrucou direta. Ele nunca vai te amar como eu te amei, insistiu, tentando invadir o que restava do passado. Lucia soltou uma risada curta. Você não me amava. Você me possuía e confundiu isso com amor. Você vai negar tudo que vivemos? Não. Vou honrar. Aprendi com aquilo, e por isso sei que não quero viver aquilo de novo. John se aproximou mais um passo, a voz baixa. Ainda há tempo. Podemos recomeçar. Você não precisa dele. Mas eu quero, disse ela firme. E a diferença entre querer e precisar é tudo o que você nunca entendeu. John a encarou perplexo. Eu te perdi mesmo, não é? Você me perdeu no momento em que escolheu outra pessoa e ainda assim achou que eu ficaria esperando. Ele tentou responder, mas não conseguiu. E nesse silêncio, ela se virou e se afastou sem olhar para trás. Poucos minutos depois, John, o atual, chegou. Encontrou-a perto da pista de dança, olhando para os casais com uma expressão pensativa. Quando ele tocou levemente seu braço, ela sorriu. Tudo certo? Perguntou ele, com os olhos atentos. Agora sim. Ele entregou-lhe uma taça de champanhe. Ela aceitou, sem desviar o olhar. Você se saiu bem com ele, comentou ele, baixo. Ele já não tem poder sobre mim. John assentiu. O salão agora estava mais cheio. Uma música suave começou a tocar, convidando os casais para a pista. Lucia observou por um momento o movimento elegante das pessoas e então ouviu. Gosta de valsas? Ela o olhou surpresa. Nunca dancei uma de verdade. John estendeu a mão, sério, mas com um brilho discreto nos olhos. Então é hora de aprender. Lúcia hesitou por um segundo, mas então pousou sua mão sobre a dele. Foram até o centro do salão e ele a conduziu com leveza. Não havia pressa, apenas sintonia. Os olhos dele estavam fixos nos dela. Não havia mais contratos entre eles. Apenas duas pessoas que haviam se encontrado no caos e escolhido permanecer.